Bem-vindos a mais um Checkmate aqui no Novo Canal, um espaço dedicado ao xadrez nacional, mas particularmente às notícias do xadrez da região do Douro, Tâmega e Sousa. Hoje começamos por uma notícia do xadrez internacional, porque assim merece destaque. Magnus Carlsen foi derrotado finalmente numa partida de xadrez praticada na variante de partidas clássicas e o feito pertence a Jan Krzysztof Duda, um grande mestre polaco de apenas 22 anos. Esta derrota merece destaque porque Carlsen esteve invicto desde 31 de julho de 2018 e ao longo de 125 partidas, os atuais membros do top 10 mundial nunca conseguiram bater Carlsen nesta variante. Assim a série termina e Carlsen avança agora para, de certeza, mais uma série de invencibilidade. No plano do xadrez da região norte, destaque para a realização das quartas, quintas, sextas e sétima rondas do Campeonato Nacional por equipas da 2ª Divisão e também das rondas referentes à 3ª Divisão Nacional. Os clubes e as xadrezistas da região participaram lutando para conseguirem alcançar a promoção à Divisão Superior, neste caso à 1ª Divisão, no caso da 2ª Divisão Série A, e, no caso da 3ª Divisão, o apuramento e a subida para a 2ª Divisão. E numa nota ainda mais perto, Lousada arrancou este fim de semana com o projeto Geração Xadrez, o qual decorrerá ao sábado na Escola Básica de Cristelos e destinado a pais, alunos, familiares que queiram aproveitar para melhorar as suas competências no xadrez. Uma oportunidade para todos, realizada de acordo com as regras de segurança impostas pela Direção-Geral de Saúde e com todas as precauções para evitar a propagação do coronavírus, mas sempre uma oportunidade para melhorar neste que é o mundo mágico das 64 casas. No xadrez passo a passo de hoje, começamos com um exercício de mata 1 envolvendo a promoção. Temos dois peões a ameaçar a promoção. Neste caso, a casa E8 poderá ser ocupada por um destes peões e assim ser promovido. Regra geral, a tendência é para promover para a dama, dado que é a peça mais forte. Mas, ao promovermos para a dama, tirando o cavalo, colocando o peão e depois colocando a dama, há aqui a possibilidade de o rei fugir e já não temos mata em 1. Este tipo de exercícios é efetuado para promover naqueles que estão a aprender já um pensamento abstrato, uma capacidade analítica. E aqui a resposta poderá ser: o peão captura o cavalo, removemos e aqui promovemos para, novamente, cavalo. O rei preto está em xeque pela dama posicionada em A7, não pode capturar o peão porque continua em xeque, aliás, irá continuar em xeque quer pela torre, quer pelo cavalo. Não poderá capturar este cavalo porque há aqui uma torre em D1 a proteger e então a solução seria capturar o cavalo, o qual foi recentemente resultante do peão promovido. Resultado, o rei iria ficar novamente em xeque. E assim, com esta promoção, com a captura e a promoção consequente para um cavalo, nós temos o mate em 1, em que o rei fica efetivamente a ser atacado, não há possibilidade de fuga, não há possibilidade de captura, não há possibilidade de defesa e aqui temos checkmate. Um outro desafio do xadrez passo a passo de hoje é realizado com 2 cavalos brancos, 2 cavalos pretos, rodeados por peões ou outras quaisquer peças e eles terão de trocar de posição. Os cavalos brancos terão que ocupar estas casas e os cavalos pretos as casas anteriormente ocupadas pelos cavalos brancos. Aqui, essencialmente, é o trabalho de equipa, a capacidade de reflexão e pensamento abstrato que é trabalhada, porque não há lugar a captura neste exercício, não há lugar a trocas de peças, o que há é a necessidade de os dois xadrezistas conseguirem trocar os seus cavalos de posição e ocupando os cavalos brancos as posições dos cavalos pretos e os cavalos pretos as posições iniciais dos cavalos brancos. Como não há lugar a captura, não há lugar a troca de peças, terão os dois de trabalhar em equipa para alcançarem a vitória. Uma situação de eu apenas ganho, se tu ganhares, e portanto promovendo a entreajuda e a reflexão dos dois xadrezistas e ainda obrigando-os a ver as várias possibilidades para não ficarem bloqueados na realização do exercício. Esta é também uma forma de promover a melhoria do xadrez, passo a passo, para dominarem melhor o mundo mágico das 64 casas.
A seguir, a entrevista com Ricardo Batista, dinamizador do xadrez na região de Trás-os-Montes e responsável pela organização do primeiro Open Terras de Trás-os-Montes em 2020 e também já a preparar a edição número 2 no ano de 2021. E no nosso Checkmate, aqui no novo canal, voltamos com a entrevista a Ricardo Batista, promotor do xadrez na região de Trás-os-Montes, nomeadamente nos distritos de Vila Real e Bragança, e também um dos responsáveis pela secção de xadrez do Grupo Desportivo Macetense. Ricardo, agradeço desde já a sua disponibilidade para estar aqui e como começou a sua entrada no mundo do xadrez? Boas. Em primeiro lugar, eu agradecer a oportunidade que nos estão a dar para nós podermos falar do que nós estamos a fazer aqui no distrito de Bragança. E também já agora dar-te os parabéns e também pelas eleições. Foste eleito, não é? Para o colégio eleitoral também, por isso mesmo. Começar por aí também. E também ainda para dar parabéns ao próprio canal por dar também a ti a oportunidade para termos um programa dedicado ao xadrez. Eu entrei no xadrez bastante tarde, como se nota. No caso concreto, eu sempre tive alguma curiosidade. O meu pai tinha um livro que na altura sempre me apaixonou e que liderou muita parte da minha infância, que foi um livro das seleções, como fazer quase tudo, e nesse livro estava umas páginas sobre o xadrez. Então foi aí que eu aprendi a mexer as peças. Depois, posteriormente, no colégio onde estava a dar aulas, em 2012, quando há aquela recomendação do Parlamento Europeu, eu tive a oportunidade de falar com a diretora e, de certa forma, marcar a minha presença ou a minha curiosidade sobre o xadrez. E, posteriormente, quando as escolas tinham autonomia para ter créditos, ela deu-me uma disciplina em que, por também própria iniciativa e vontade do próprio colégio, em que o xadrez seria rei. Na altura tive inúmeros problemas, porque eu era e ainda sou entusiasta, propriamente um conhecedor da matéria. Então, rapidamente tive que procurar informação. E na altura, não sei se fiz bem, se fiz mal, eu encontrei a minha tal salvação foi um livro, Chess for Dummies, e foi basicamente aí que eu fui buscar informações para. Nós fizemos, basicamente, era uma vez por semana e pronto, ensinávamos também com a ajuda dos vídeos da Federação, onde aparecia o Mestre Foix, que esteve aqui semana passada, precisamente para nos ajudar também a perceber o movimento das peças e o que é que podíamos fazer com elas. Ainda assim, naturalmente, para mim não era suficiente. Eu queria competição porque eu estava a ficar demasiadamente confortáveis. Então, na altura, eu estava a dar aulas em Bragança e pai, fui atropelado, com outra palavra, por um torneio que estava a ser realizado no Shopping de Bragança. Na altura, enchi-me de coragem, falei lá com o responsável, que agora é meu amigo e nosso colega, o professor Nuno Cristóvão, e a partir daí, nos anos seguintes, fomos sempre participando, ainda com um nível muito amador, nesse torneio, principalmente para dar a parte da competição, que é fundamental no xadrez, e mais do que isso sabe perfeitamente. Entretanto, também nesta linha procurar mais informação, em 2017 comecei a fazer o curso de xadrez, o treinador de xadrez grau 1, em Gaia, e foi basicamente a partir de 2017 que oficialmente entrei no mundo, ainda que não conheço quase ninguém, mas vou conhecendo aos poucos o pessoal todo de xadrez. E nesse sentido, não sei se já estou-me a antecipar, também devido a esse tal curso que eu decidi criar em Macedo, Cavaleiros, a minha terra, a criar uma secção de xadrez. Foi precisamente nessa continuidade. Em 2017, final de 2017... Eu quero interromper, Ricardo, mas essa passagem do xadrez nas escolas, onde começou, tardiamente, como diz, mas é sempre um momento ideal para começar, não há idade. Foi fácil essa transição das escolas para depois a parte competitiva e convencer até a parte desportiva, convencer os clubes numa área do interior, de Trás-os-Montes, a terem uma disciplina, uma modalidade, às vezes vista como difícil e apenas para os mais inteligentes. Foi fácil convencer? Exatamente. A simbiose, lá está, da criação da própria secção e das escolas foi paralelo. E, portanto, já ia também falar nessa parte da escola, porque nas escolas, no caso concreto, na escola onde estava a dar aulas em Vila Flor, já havia alguma tradição, já tinha havido um clube de xadrez. Eu simplesmente desafiei a direção, isto foi para em novembro, e a direção concordou e apoiou-me, e relancei aqui basicamente o clube. E foi espetacular. Pouco a pouco tínhamos para aí 20 miúdos a aprender 3 vezes por semana,
Mas eu sei que nos intervalos ia-me contando que miúdos e mais miúdos iam pedindo tabuleiros para jogar, portanto já havia essa vontade própria. Já o clube foi bastante mais difícil, a todos os níveis. Foi muito difícil. Em primeiro lugar, o espaço. Eu nunca pensei que fosse tão difícil arranjar espaço, mas depois resolveu-se lá para dezembro. Portanto, o HDM Xadrez só praticamente nasceu em dezembro de 2017 por causa do espaço. E depois, pronto, foi muito difícil, de facto, arrancar. Arrancámos com 5 pessoas, 5 atletas, nas provas distritais. E basicamente esse ano foi todo essencialmente provas distritais. Paralelamente, saio desta escola, vou para Valpaços. Em Valpaços, novamente dão a oportunidade de lançar o clube de xadrez numa escola onde não havia tradição, embora houvesse tabuleiros. E aí também consegui dinamizar, e a escola era bastante pequena, mas 30% a 40% dos alunos tiveram contacto com o xadrez, o que é bastante bom. E nesse mesmo ano, também quando estava em Valpaços, o clube, entretanto, em Macedo, começa a crescer e temos a nossa primeira experiência na Taça Portugal contra a Didaxis B, que foi espetacular, em que nós conseguimos o empate, que para nós foi uma autêntica vitória. Foi um momento de glória para nós, conseguir o empate no quarto tabuleiro. E também nesse ano também participamos no Campeonato Nacional de Semi-Rápidas em Meirinhas, no Pombal. Também foi a nossa primeira experiência. Era o meu diretor a falar. Vou passar aqui. E depois, portanto, há sempre aqui uma grande simbiose entre o percurso, quer nas escolas, quer com o próprio clube em si. O ano passado estava em Bragança, fui colega e pude participar e estar ao lado do professor Nuno Cristóvão, que eu já falei anteriormente, em que ele tem aqui um torneio muito interessante em Bragança, em que convida todas as escolas da região e mais além. Participa também de Sol de Chaves e de Foscoa, portanto, o distrito da Guarda, através do desporto escolar. E portanto, nós conseguimos, e estava combinado já, eu ajudá-lo na participação, na orientação desse mesmo torneio interescolas, que seria este ano em maio, que infelizmente acabou por não acontecer. Também neste sentido, nesta mesma época. Um pouco as iniciativas que as escolas e também o Ricardo têm promovido, e foi esse um impacto muito grande. Mas como falou, as escolas por onde têm passado têm se mostrado receptivas ao xadrez, e também os alunos. Sim, sim, é assim, o processo inicial, temos que namorar temos que namorar aquilo muito bem, temos que chamar a atenção, convidá-los e depois é sempre um processo gradual. O mais importante é manter a continuidade e dar alguma confiança no que nós estamos a fazer e alguma qualidade, mas sim, é fundamental de facto haver continuidade e essa parte também é importante. E agora, saltando um bocadinho para a própria Associação de Xadrez e fazendo tal paralelismo com o xadrez escolar, embora a Associação de Bragança tenha perto de 40, 45 jogadores mais ou menos federados, no desporto escolar são mais de 90 miúdos que participam. Portanto, um dos desafios que nós temos, que nós assumimos esse desafio, é precisamente transplantar ou convidar esses miúdos que estão no desporto escolar de xadrez e levá-los para o desporto federado, que é um desafio que acho que toda a gente tem. Mas são desporto escolar e depois sim, desporto federado, é ainda um caminho passo a passo, lance a lance, não é? Que é preciso ser. Mas é um caminho que foi feito e está a ser feito pelo Grupo Desportivo Macedense, que organizou ainda este ano, na época transata, o primeiro Open de Terras de Trás-os-Montes. Foi uma prova competitiva que marcou o panorama xadrezístico no primeiro semestre e que, à partida, é para manter também. Bom, explica-se rapidamente. Em 2018 houve, por parte, melhor, uma parceria entre a Federação e o Centro de Formação de Docentes de Bragança, o curso de xadrez. Na altura esteve lá o nosso formador Paulo Dias, mestre Paulo Dias. E nesse sentido eu voltei a refazer a parte teórica, digamos assim, porque lá está, eu preciso de informação, obviamente, e aproveitei então para rever, relembrar conhecimentos, ainda que são essenciais, de xadrez. E na altura ele tinha um trabalho, também te recordas dessa parte, tínhamos um trabalho. Então eu propus fazer um torneio dividido pelas 3 cidades de Bragança, Macedo, Bragança e Mirandela, e a partir daí, mais essencialmente para o final de 2018, comecei a namorar as câmaras, digamos assim, a convidá-las para elas poderem participar de acordo com uma série de condições, que claro que podiam ser naturalmente revistas, mas seria para um triênio em que cada câmara seria organizadora a seu tempo. E assim chegamos a Macedo.
Em 2020, de facto, organizou-se o primeiro Open de xadrez, até foi por sugestão de um dos representantes dos vários elementos das câmaras. Nós temos e falamos com representantes, se não vereadores, ou mesmo presidentes das 3 câmaras, cada qual a seu tempo, naturalmente, e estamos presentes em reuniões tripartidas, no sentido de também lá está a promover o xadrez. Mas ao mesmo tempo não queremos, e não é esse o objetivo da Associação de Xadrez, não é só simplesmente promover o xadrez, que é importante, mostrar que nós existimos, cativar mais miúdos e adultos para o xadrez, mas também essencialmente criar bases sustentáveis de xadrez na nossa região. Nós temos um problema grave, que é a falta de mão de obra qualificada, digamos esta expressão. Falta-nos mestres aqui, e isso é um problema grave que nós temos aqui. Falta-nos competitividade. E essa competitividade, daquilo que nós entendemos, pode vir a ter através destes torneios. O torneio de Macedo, com algumas vicissitudes, para o nosso entender foi um sucesso. Para o nosso parceiro, que foi a Câmara Municipal, que foi o grande patrocinador e grande impulsionador, foi para eles também considerado um sucesso. Tivemos jogadores um pouco de todo lado, e paralelamente a este torneio de xadrez, e esse também é o nosso objetivo, damos a conhecer a nossa região, a nossa gastronomia, basicamente vender a nossa própria região aproveitando um torneio de xadrez. E também entrar nas escolas. Se não fosse esta coisa que nós estamos a passar neste momento, eu tenho certeza, para dizer mesmo absoluta, que nomeadamente o meu clube, que estava em Macedo Cavaleiros, teria muito mais adeptos e atletas, digamos assim, no xadrez. Porque quando nós fomos à escola, e fomos com uma turma, se não me engano, de 4º ano, logo no final da apresentação estava o mestre Paulo Dias e também estava o jovem Lucas, o Magnífico, que é um dos jovens promissores que nós temos no xadrez. Houve logo 2 ou 3 miúdos que foram falar com o mestre, precisamente no sentido a quando é que é o xadrez, queremos participar, quando é que é os treinos. O torneio acabou por coincidir, ainda bem, uma semana antes disto tudo confinar, senão seria já... E teve como vencedor, e como falava, o grande mestre Karen Grigoriani, que triunfou e que também agora está novamente no circuito, e também isso veio para promover o xadrez na região, ter um dos melhores jogadores do atual panorama europeu. Sim, sem dúvidas, foi esse também esse objetivo. Nosso objetivo é trazer aqui grandes mestres, eu já disse, nós temos um problema grave de mão de obra, digamos esta expressão. Nós precisamos de pessoas qualificadas que nos ajudem a sermos mais competitivos, os nossos miúdos também serem mais competitivos, a terem mais motivação, a sentir-se mais confiantes no seu próprio estilo de jogo. E nesse sentido, sem dúvida, mestres como o Karen, que DFK e entre outros que estiveram aqui, sem dúvidas são fundamentais naquilo que nós entendemos para que a própria Associação de Bragança possa ser mais competitiva a todos os níveis, mas essencialmente a nível da formação. Nós estamos essencialmente preocupados a nível da formação e essencialmente quase 90% são jogadores abaixo dos 18 anos. Que é uma virtude e já vamos ver mais à frente um problema, mas é esse essencialmente o nosso foco, é a formação, e é para aí que nós estamos focados e orientados, é entrar nas escolas, através das câmaras, convencê-las que o xadrez é um desporto seguro, nomeadamente nos dias de hoje, é um desporto, literalmente, além de uma ciência e uma arte, e que vale a pena investir. Nós temos investimentos consideráveis por parte destes municípios que estão connosco, e esperamos que em breve, embora isto claro naturalmente leve algum tempo, tenhamos a vir a receber os resultados deste investimento. E neste caso, o facto que, como referiu, a grande parte dos xadrezistas do seu clube ser de idade igual ou inferior a 18 anos, é também um sinal de que o xadrez é atrativo para as camadas mais jovens. Sem dúvida. Só que lá está, isto é um processo que tem o seu tempo e, de facto, nomeadamente aqui na nossa região, que eu sei como se passa mesmo em Falgueiras e arredores, o xadrez não estar presente nas JAECs, nomeadamente nestas 3 cidades, e logo tem sempre um impacto menor, não é? Portanto, é aquela coisa, não é? Água mole, não é? Em pedra dura, temos que ir sempre insistindo, mostrando, tentando, tentar falar com os agrupamentos das escolas, ver se conseguimos criar parcerias. Por exemplo, eu estou, não digo permanente, mas estou em contacto com o meu agrupamento de escolas de Macedo, de onde eu sou, aqui também em Vila Flor, onde estou novamente este ano. Também já estou aqui a relançar novamente o Clube de Xadrez,
Mas lá está, pronto, isto é um processo gradual e pronto, e temos que insistir, temos que continuar confiantes e certos que, sem dúvidas, com algum tempo, o xadrez é claramente uma aposta de futuro. Não há dúvidas nenhumas e, como bem referiste, tem tudo para ser atrativo para as crianças. Nem que mais não seja aquela coisa de mexer nas peças. Há essa grande, enorme curiosidade de mexer nas peças. Portanto, usando tudo o que nós temos, nossas capacidades pedagógicas, sem dúvidas que o xadrez, nomeadamente aqui na região de Bragança, tem muito potencial para crescer. E o Grupo Desportivo Macetense, em conjunto com o Clube Atlético Mirandense, Rebordo do Chão também na área de Chaves, têm sido os clubes responsáveis pelo xadrez se manter vivo na região de Trás-os-Montes. Excelente questão. Também uma questão importante, que é: como é que os pais e a comunidade vê o xadrez? Como é que tem sentido os pais dos seus atletas relativamente ao xadrez? Eles estão predispostos a apostarem, a incentivarem? Os próprios pais a praticarem xadrez também? Acha que há essa possibilidade de termos os pais dos seus atletas nos tabuleiros? Vamos fazer só aqui uma pequena correção. Nós temos um problema que é precisamente só dos clubes na região de Bragança. Bragança neste momento não tem nenhum clube. E no caso concreto, quando foi criado o clube em 17, falamos com a Federação e ressurgiu, vamos chamar assim, a própria Associação de Xadrez de Bragança, que também estava adormecida. Em Vila Real ela está adormecida. Nós, apesar de termos contacto com o responsável do Revolução, a verdade é que nós não temos ainda nenhum tipo de parcerias oficiais com a Associação de Vila Real. Aliás, em conversa recente com o Presidente da Federação, até propusemos, e já houve essa conversa em momentos anteriores também com o Vice-Presidente, de unirmos as duas associações e aumentarmos essa mesma competitividade. Relativamente aos pais, os pais apreciam o xadrez. Claramente, vê-se algum cuidado, vê-se vontade por parte dos pais em ter os seus filhos no xadrez e nomeadamente, se posso falar do meu clube, mas acho que em Mirandela é exatamente igual que o Camir. Portanto, há esse tipo de vontade e receptividade, sem dúvidas. Portanto, agora falta, além dos jovens, também termos os pais nos tabuleiros. É isso? Pronto, no meu caso concreto do clube, de facto temos um problema grave que é os adultos. Embora haja alguns curiosos, como eu, a verdade é que de facto temos um problema para chegar à camada adulta. Houve uma altura que tivemos alguns adultos, mas foi sempre de forma fugaz, mas de facto é um público-alvo que ainda temos que insistir. Relativamente aos pais, eu não sei, não estou ao certo se eles teriam muito tempo, mas eu acredito que eles próprios também são curiosos pelo xadrez. Agora, como as coisas estão, e não vou falar ainda do Covid, mas como a exigência que a nossa vida diária nos impõe nos dias de hoje, eu não sei se eles próprios teriam muito tempo, desculpa, mas eu tenho certeza que se houvesse o tempo, eu tinha certeza que teria os pais, sem dúvidas. E ficamos com essa esperança que o xadrez também consiga atrair não só os jovens, como já acontece, para a competição, mas também agora os pais, os avós. Ricardo, uma última questão: que recomendação deixava, ou conselhos deixava a professores que agora também, neste início do ano escolar, pretendam lançar o xadrez nas suas escolas? Que não desistam. Essencialmente é um processo lento, por vezes não temos o feedback que nós desejamos no início, mas eu acredito piamente que a médio prazo vai ter efeitos positivos, não só para o próprio docente que está a lançar essa modalidade na sua escola, mas também em termos da própria receptividade por parte da comunidade escolar. E eu senti isso nas escolas que eu passei. Há um grande acompanhamento e um grande interesse. Eu tive aqui todas as escolas, tive em 3 escolas de Bragança, 2 escolas de Bragança e uma de Vila Real, na zona de Valpassos, mas eu senti por parte das direções uma grande vontade e um grande apoio até, no sentido de cuidar bem do xadrez e de o promover. Eu senti claramente isso. Portanto, acho que as escolas também veem isto como um fator positivo. E nos dias de hoje, lá está, e agora podemos entrar na parte do Covid, onde o desporto coletivo tem demasiadas regras, um desporto individual como o xadrez tem muitas mais valências ainda. Ricardo, agradeço desde já o tempo que nos dispensou, continuação do trabalho nas escolas e também na vertente competitiva,
e assim que nos acompanha aqui no Checkmate Novo Canal, fica o convite para nos acompanhar no nosso próximo programa. Novo Canal. Sempre novão, sempre seu.